plataforma é uma SR. Olha para o submarino, né? Olha aí. No Pantum, você vê o lado direito à esquerda, você já observa o comboio e Gorete que dão apoio de sustentação a toda a parte superior do equipamento. Então, e aí, outra visão, já por cima do frio index, né? Aqui, tudo conversa dessa forma, você observa o seguinte, ó, isso já tem porque a condição de lâmina d'água. Porque quem utiliza o lixo de âmbar pode procurar a média de 600 metros, 500, entendeu? 400, 500, por aí. Então não é deveria ter o Dynamic Position, o sistema de Dynamic Position, entendeu? Porque só assim nós vamos ter a lente do metro que tinha que ter, porque a plataforma não estaria fixa no fundo do mar pela âncora. Entenderam agora? Daí então você faz para outra observação. A visão já da operação. Qual é? Olha, digamos que a bomba, o fluido vem da bomba passando pelo conjunto vivo, né? E linhas que levam o fluido à plataforma. Chega no standpipe, aqui é o standpipe do manifold de perfuração, né? Chama manifold do standpipe. Só dessa condição fluida pelo manifold aí, cara, sai a uma altura de 30 metros, que é o padrão da plataforma real, né? Real, 30 metros de altura, onde fica a mesa do torrista. Daí em diante, o fluido passa pela mangueira de injeção, entra no start de porta, entendeu? Passa por dentro do pipe que é vazado, passa pelo estrofrola e até chegar na broca. Esse fluido então vai retornar. É hora de você fazer um cálculo de quê? Um cálculo da hidráulica do poço, para você saber se a hidráulica naquele momento corresponde com a sua situação atual. Olha aí, risco de prisões da coluna de perfuração. Feito isso, o driller liga o pump drive e inicia a perfuração. Já com a bomba ligada, ele vai embora. Descendo a coluna, ó, lavando. E lavando. E lavando, ele vai. Rocha mora. É bom o que o driller? Acelerar. Né? A rotação e diminui um pouco a ação do peso. Rocha dura. Ele tira a rotação, aí o peso sobre a ação geológica que ele está perfurando. Isso facilita o quê? Isso permite uma boa performance da broca. Driller bom, ele sempre está visando a boa performance do poço. O poço que é o mais interessante para ele naquele momento. Beleza? Foi, avançou, parou a coluna para quê? Para fazer uma conexão. Ele levanta então até a coluna ultrapassar a mesa do push joint do drill pipe, ultrapassar aproximadamente 60 centímetros. Tá? Mas aí tem como calcular também o torque que você vai aplicar. Como é que você vai calcular esse torque? Você vai usar pelo comprimento do braço que você tem, a alavanca que é fixa, você tem a condição de torque que você vai aplicar naquele momento. Os auxiliares do driller, então, nesse momento, coloca a coisa. E o driller, todo o seu peso, sistema de Catarina, e ao caso, Catarina, top drive, para essa forma. Mas deveria ter também o quê? O compensador de movimento. Mais um peso para ele colocar e trazer a linha neutra aqui na intersecção entre o drill pipe superior e o drill pipe inferior. Trouxe a linha neutra para cá, não vai correr risco de ele danificar a rosca. Então é hora de haver a desconexão do drill pipe. Desconectou, ele voltou, aí ele gira e um achado flutuante, ou se ele tiver o Iron Rope Net. Como Iron Rope Net também né? Se enroscou, ele vai buscar o tubo do braço do rato, fazer conexão aqui no ombro. Esse tubo então, falou, então vai pertencer à coluna de perfuração. Notoriamente ele já deve ter notado todo o comprimento, porque vai aumentar a possibilidade do comprimento que ele acabou de funcionar. Tá beleza? E assim, essa família retira a agulha e ele volta a perfurar normalmente. Aí eu sobre a broca.
Beleza? Bola. Beleza?